Ao longo de milhares de anos, a história de Troia gravou profundamente o seu lugar na consciência da humanidade, não apenas como um conto heróico e um mito eterno, mas também como um símbolo de uma história misteriosa que espera por aqueles que a descubram. Hoje, Troia não é apenas um nome nos livros da literatura antiga, mas sim um sítio arqueológico vivo que pulsa com vida entre as ruínas de um passado grandioso. Neste tempo moderno, onde a ciência e a tecnologia se encontram com o patrimônio e a cultura, Troia continua a atrair olhares e corações, como uma ponte que conecta o mito à história, despertando a curiosidade tanto de pesquisadores quanto de turistas. Mas afinal, o que é Troia hoje? E como essa antiga narrativa se materializa em uma realidade tangível que podemos visitar e explorar? Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes deste local extraordinário e revelar como a Cidade das Lendas se transformou em uma realidade viva que pulsa no coração da Turquia moderna. Para saber mais detalhes, fiquem conosco até o final. E não se esqueçam de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receberem todas as novidades. No coração da mitologia grega, Troia se ergue como um símbolo de heroísmo, traição, amor e destruição. Não era apenas uma cidade, mas um palco para uma das guerras mais famosas da literatura ocidental, a Guerra de Troia, conforme narrada por Homero em sua epopeia imortal, a Ilíada. A história começa com Paris, príncipe de Troia, quando ele viaja para Esparta e se apaixona por Helena, esposa do rei Menelau. Ele a sequestra, ou ela foge com ele, dependendo da versão, e a leva de volta para Troia. Esse ato acende a chama da fúria na Grécia, levando Menelau a reunir exércitos com a ajuda de seu irmão Agamemnon, iniciando assim o cerco a Troia, que dura 10 anos. A Ilíada não conta toda a história, mas se concentra na parte final da guerra, especialmente na ira do herói grego Aquiles, que se retira da batalha devido a uma ofensa feita por Agamemnon contra ele. Em sua ausência, Heitor, príncipe de Troia e filho do rei Príamo, mata seu amigo Patroclo. Aquiles então retorna para se vingar e mata Heitor em um dos confrontos heróicos mais famosos da literatura. Mas a guerra não termina aí. Após a morte de Aquiles, os gregos elaboram um plano astuto, o cavalo de Troia. Eles deixam um enorme cavalo de madeira diante dos portões da cidade, escondendo soldados em seu interior. Os troianos acreditam que se trata de um presente de paz e o levam para dentro da cidade. Durante a noite, os soldados saem do cavalo e abrem os portões, permitindo que os exércitos entrem e destruam Troia. A lenda é repleta de intervenções dos deuses. Atena, Afrodite, Zeus e Apolo interferem no curso da guerra, protegendo uns e destruindo outros. Isso leva alguns a questionarem a veracidade histórica da história, mas também revela como os gregos compreendiam a relação entre o ser humano e o destino. A história de Troia, como retratada por Homero, não era apenas sobre uma guerra, mas sobre o conflito humano com a honra, o amor e a vingança. Por isso, esse mito permaneceu vivo por mais de 2000 anos, sendo contado e reescrito no teatro, na literatura e na arte, e continua até hoje como tema de grande debate. Essa cidade realmente existiu ou seria apenas uma criação da imaginação literária? Quando lemos as epopeias de Homero, a Ilíada e a Odisseia, surge em nossa mente uma questão fundamental. Homero escreveu uma história real sobre a Guerra de Troia, ou escreveu uma obra de ficção literária misturada com mito? Homero, que se acredita ter vivido no século VIII a.C., não era um historiador no sentido moderno, mas sim um poeta itinerante que transmitia histórias oralmente. As duas epopeias apresentam descrições vívidas das tradições, da sociedade, dos costumes e das armas, e até mesmo de detalhes geográficos, mas isso não significa necessariamente que sejam documentos históricos. Alguns pesquisadores consideram as obras de Homero
como uma ficção literária épica, baseada em um núcleo histórico que talvez tenha existido e que depois foi adornado e reformulado ao longo de gerações de narradores. Por exemplo, personagens como Aquiles, Heitor, Paris e Helena podem não ter sido reais, mas a própria guerra pode refletir conflitos reais que ocorreram na Idade do Bronze. Por outro lado, a descoberta de uma cidade arqueológica no sítio de Hisarlik, na Turquia, por Heinrich Schliemann no século XIX, reabriu o debate. A cidade descoberta apresenta características defensivas e camadas de destruição que remontam aproximadamente ao mesmo período em que se supõe que a Guerra de Troia tenha ocorrido. Essa descoberta levou alguns a acreditarem que Homero pode ter se baseado em uma memória coletiva de uma guerra real, mas expressa em uma forma poética, repleta de intervenções divinas e elementos mitológicos. Também é interessante notar que a Ilíada não narra o fim da guerra, nem menciona explicitamente a história do cavalo de Troia. Essa história surgiu posteriormente com poetas como Virgílio, na Eneida. Isso sugere que as narrativas foram sendo desenvolvidas gradualmente e que talvez o objetivo de Homero não fosse escrever história, mas transmitir sabedoria e experiência humana por meio de uma epopeia. Então, Homero escreveu história ou ficção? A resposta mais próxima seria ambos. Homero pode ter captado fios da realidade, de guerras reais, cidades reais e personagens quase reais, e então teceu ao redor deles um mundo mítico que reflete os valores gregos de coragem, glória e destino. Durante muito tempo, Troia foi considerada uma cidade puramente mítica, sem existência fora das páginas da Ilíada, até que chegou o século XIX, quando Heinrich Schliemann mudou tudo. Schliemann, um empresário alemão apaixonado por mitos, não era um arqueólogo profissional, mas acreditava que por trás da lenda existia uma verdade. Baseando-se nas descrições de Homero, ele se dirigiu a uma região hoje conhecida como Hisarlik, no noroeste da Turquia, onde iniciou uma das escavações mais controversas da história da arqueologia. Em 1871, Schliemann começou as escavações e descobriu o que descreveu como a verdadeira Troia. A cidade que ele encontrou era composta por várias camadas arqueológicas, cada uma representando uma civilização diferente que habitou o local ao longo de milhares de anos. Entre essas camadas, destacou-se a sétima camada, Troia 7A, que remonta aproximadamente ao período entre 1300 e 1190 a.C., que é o mesmo período em que se acredita que a Guerra de Troia tenha ocorrido, de acordo com a cronologia estimada. A sétima camada continha evidências de destruição violenta, como paredes queimadas, estruturas colapsadas e sinais de combate. Essas descobertas abriram caminho para a teoria de que Troia foi, de fato, uma cidade real e que talvez tenha sido destruída em uma grande guerra. No entanto, a história não era tão simples. Schliemann, infelizmente, destruiu camadas superiores do sítio, que talvez contivessem a verdadeira Troia, durante sua busca por tesouros enterrados. Também se alegou que ele fabricou ou exagerou alguns detalhes de suas descobertas, como o que chamou de Tesouro de Príamo. Com o avanço das pesquisas, arqueólogos como Wilhelm Dörpfeld e Carl Blegen continuaram o trabalho no local e confirmaram que o sítio de Hisarlik foi habitado continuamente desde a Idade do Bronze até o período romano. Com o passar do tempo, tornou-se mais amplamente aceita a hipótese de que Hisarlik foi, de fato, a cidade de Troia, da lenda, ou pelo menos a fonte de inspiração para ela. Então, encontramos Troia? A resposta mais próxima da realidade é sim, mas não exatamente como a imaginávamos. O que foi encontrado é uma cidade real, com uma história longa e complexa, que foi palco de grandes conflitos. E talvez, entre aquelas antigas muralhas, tenha começado a história que inspirou Homero e deu origem a uma lenda que perdura há milhares de anos. Com o desenvolvimento dos métodos de pesquisa arqueológica
e o surgimento de ferramentas científicas avançadas, os estudiosos começaram a analisar a história de Troia sob novas perspectivas, que vão além da narrativa mitológica apresentada por Homero. Assim, passou a surgir no meio acadêmico uma questão central. Existem evidências científicas que comprovem que a Guerra de Troia realmente ocorreu? E, caso tenha ocorrido, qual foi a sua verdadeira natureza? Inicialmente, análises geológicas e testes topográficos realizados no sítio de Hisarlik, que se acredita ser a antiga cidade de Troia, confirmaram que a região de fato passou por eventos de destruição violenta que coincidem cronologicamente com o período estimado da Guerra de Troia, por volta de 1200 a.C. Além disso, estudos arquitetônicos revelaram que Troia era fortificada com muralhas enormes e complexas, o que dá suporte à narrativa de que a cidade resistiu a um longo cerco. As estruturas defensivas descobertas indicam a importância da cidade e sua posição estratégica, o que a tornava um alvo provável de conflitos entre as civilizações do Mediterrâneo. Do ponto de vista linguístico e antropológico, alguns pesquisadores estabeleceram conexões entre os troianos e os povos do Mar Egeu, como os micênicos, que estavam no auge de seu poder naquele período. Inscrições e achados arqueológicos, especialmente em locais como Cnossos e Pilos, mostram indícios de conflitos marítimos e comerciais com cidades da Anatólia, o que reforça a possibilidade de um contexto histórico para a Guerra de Troia. No que diz respeito ao cavalo de Troia, a ciência moderna não o apoia como um fato material, mas sugere que ele seja um símbolo ou uma metáfora de guerra, talvez representando uma infiltração ou um estratagema militar utilizado para a queda da cidade. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido um terremoto ou até uma traição interna, posteriormente reinterpretada em forma de uma narrativa simbólica fácil de ser lembrada. Hoje, a maioria dos pesquisadores reconhece que a história de Troia não é apenas uma ficção poética, mas que está baseada em acontecimentos históricos reais, que foram amplificados ao longo do tempo. Dessa forma, a ciência moderna busca separar a realidade do mito, sem retirar da narrativa mitológica o seu valor como uma das maiores obras literárias da história da humanidade. Troia, a cidade lendária que influenciou a literatura e a cultura ocidental por milhares de anos, ainda mantém seu encanto e mistério na era moderna. Hoje, Troia não é apenas uma história antiga, mas um sítio arqueológico vivo que atrai pesquisadores e turistas de diferentes partes do mundo, permanecendo como um símbolo cultural que reflete o encontro entre história e mito. O sítio de Troia está localizado no noroeste da Turquia, próximo ao Estreito de Dardanelos, e é protegido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Desde sua descoberta inicial pelo arqueólogo alemão Heinrich Schliemann no final do século XIX, as escavações passaram a revelar múltiplas camadas de civilizações que se sucederam nesse local ao longo de milhares de anos. Essas camadas indicam a existência de uma antiga cidade que foi sitiada e destruída, o que reforça a hipótese de uma conexão histórica com a lenda de Troia. Atualmente, o sítio de Troia é considerado um importante ponto turístico. Milhares de visitantes vão até o local todos os anos para ver os restos das antigas muralhas, as ruínas das construções e o Museu de Troia, que exibe artefatos descobertos, como cerâmicas e armas, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer a vida dos habitantes dessa antiga cidade. Além disso, as histórias míticas associadas ao local conferem à visita uma dimensão especial, tornando-a uma experiência cultural e histórica única. No âmbito acadêmico, as pesquisas e escavações ainda continuam com o objetivo de revelar os segredos de Troia. Hoje, os cientistas utilizam tecnologias modernas, como a imagem geológica e o escaneamento a laser, para estudar os detalhes do sítio sem causar danos a ele. Também são analisados textos antigos e tradições orais, com o objetivo de compreender como a lenda se desenvolveu ao longo do tempo e até que ponto ela reflete uma realidade histórica.
Troia não foi apenas uma cidade mítica para a Europa, mas tornou-se um símbolo civilizacional e cultural que contribuiu para a formação da identidade do continente ao longo de séculos. Desde a Antiguidade Clássica até a Idade Média, a história de Troia desempenhou um papel central no imaginário coletivo europeu, sendo narrada não apenas como um conto de um passado distante, mas como uma das próprias origens da Europa. Esse impacto começou cedo por meio do poeta romano Virgílio, em sua epopeia Eneida, na qual apresentou o príncipe troiano Enéas como o fundador mítico de Roma. Essa ligação não foi mera fantasia literária, mas uma tentativa consciente de associar o Império Romano e, posteriormente, a Europa Católica a uma civilização heróica antiga que antecedia a própria Grécia. Assim, Troia tornou-se um dos pilares das narrativas de pertencimento e um ponto de partida para a construção de legitimidade política e cultural. Na Idade Média, especialmente na Europa Ocidental, surgiram várias narrativas históricas que afirmavam que os reis de alguns países descendiam dos troianos. Por exemplo, apareceu a obra História dos Reis da Bretanha, escrita por Geoffrey de Monmouth no século XII, que alegava que Bruto, o troiano, um dos descendentes de Enéas, foi o fundador da Bretanha. Essa ideia se espalhou amplamente, a ponto de ser ensinada e utilizada nas cortes reais para justificar soberania e nobreza. Essa tendência não se limitou à literatura e às narrativas históricas, mas também se infiltrou nas artes, nos símbolos nacionais e até no planejamento político. Troia passou a simbolizar heroísmo, cavalaria e destino, e sua história foi utilizada para alimentar o sentimento nacional, especialmente durante o Renascimento, quando houve um renovado interesse pelas raízes clássicas. Na era moderna, Troia continuou sendo uma forte referência cultural na Europa, presente na literatura, na ópera, no teatro e nas artes visuais. Essa cidade não foi apenas o cenário de uma guerra lendária, mas representou para os europeus uma memória compartilhada, uma ponte que os conecta a um passado profundo e uma fonte constante de inspiração em tudo o que diz respeito à identidade, à história e ao heroísmo. Assim, Troia transformou-se de possíveis ruínas em um espelho no qual os europeus veem a si mesmos e através do qual recontam a história de sua civilização, ainda que isso ocorra sobre uma linha tênue entre mito e realidade. Enquanto as ruínas de Troia permanecem como testemunhas silenciosas de uma história onde a realidade se mistura com o mito, essa antiga cidade continua sendo um espelho que reflete a essência da história e o espírito humano em busca de sua origem e identidade. Hoje, Troia não é apenas um sítio arqueológico ou um destino turístico, mas um símbolo eterno de conexão entre o passado e o presente, entre a imaginação e a realidade. Ao explorá-la e refletir sobre suas histórias, nos deparamos com uma importante lição sobre como acolher nosso patrimônio, preservar as memórias de nossos antepassados e compreender como o mito pode permanecer vivo em nossos corações, independentemente das mudanças do tempo. Troia, hoje, não é apenas uma cidade antiga, mas uma história sem fim que continua a inspirar e unir gerações ao longo do tempo. E aqui, chegamos ao final do vídeo de hoje. Então não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades se inscrevendo no canal e ativando o sino para receber tudo o que é novo.